a gente tem aquele nosso quadro que vocês adoram e eu também. E o tema de hoje com a nossa dupla favorita vai ao encontro desta segunda-feira que eu tô dizendo para começar com pique, para começar animada. Você tá se sentindo cansado? Hoje a gente vai falar de fadiga no nosso quadro Sabor e Saúde. Já postos com a minha dupla querida, Dr. Roberto Navarro, nosso nutrólogo. Bem-vindo. Obrigado. Nossa chefe Malu Lobo, bem-vinda. Obrigada. Oi, gente. E um parabéns todo especial pela data de ontem, não sim, é? né? Que foi o dia do médico. É claro que eu tinha que abrir aí hoje o nosso certo. representante e tão incrível e tão referência na área, Dr. Roberto. Parabéns, Obrigado. viu? E a todos os médicos desse Brasil. Todos que estão ali, inclusive eles que estão na linha de frente, né, Carol? Ali dando Sem a dúvida. vida ali para salvar outras, né? É uma profissão que é uma dedicação. Parabéns a todos os colegas. Né? Foi muito bonito ontem assistir e ler comentários aí dos médicos nas redes sociais. Eu li o do pediatra do João, vou até postar na minha página, é uma coisa super emocionante ver a forma como vocês, de forma tão íntegra, realizam o trabalho, salvam vidas, mudam a vida das pessoas, ajudam outras pessoas e fazem isso uma vida inteira, porque vocês não param de estudar nunca, né? Nunca. Esse é é uma o grande dedicação. segredo. É uma verdade. dedicação. Todas as áreas a gente tem que estudar muito, mas medicina eu acho que um pouco mais, porque tudo muda tão rápido, né, Carol? Em um ano se descobre tanta coisa, a gente tem que se reciclar sempre, isso é verdade. É sem dúvida. muita dedicação. Muita dedicação. Então, Mas somos beijo felizes. para todos. Eu tenho certeza disso, né? É gratificante realmente ver o Sem resultado desse trabalho. Agora, no nosso quadro, o assunto é importante, vocês vão entender como que o Dr. Roberto vai dividir essa questão da fadiga. Eu vou apresentar a receita da nossa chefe Malu Lobo, que é um falafel Exato. de ervilha. Isso. Olha que Esse abusada, é um falafel Malu. um pouquinho diferente. Nós estamos usando a ervilha e o grão de bico, Tá. né? Exatamente pelos nutrientes que eles vêm, né? A ervilha, por exemplo, ela tem todos os aminoácidos essenciais, né? O grão de bico, ele tem triptofano, Tá. né? Então, são nutrientes importantes para que a gente consiga combater essa fadiga, esse cansaço crônico, né? Então, é uma receita bem preparada para a pauta do Roberto. E é vegana. Totalmente vegana. Olha que legal. É. Para começar o nosso papo, Dr. Roberto, pensei em começar desta forma. Quando a gente fala de fadiga e de cansaço, com a vida que a gente leva hoje, as pessoas tendem a acreditar que é normal sentir um cansaço crônico. Afinal, estamos atribuindo tudo ao estresse que a gente vive, as preocupações, a vida corrida e uma série de outras questões. No entanto, não é normal, né, doutor Roberto? Não, jamais. Normal é a gente ter vigor físico, acordar disposto, ter sensação de que está vivo, de que tem força física, tem tudo para poder viver a vida de frente, né? O cansaço, né, se confunde muito, né? A gente fala fadiga, fadiga pode ser o quê? Uma fadiga mental, pode ser uma fadiga porque está com falta de ar, está com sensação de não estar respirando bem, a fadiga pode ser física, ter dores no corpo, ou sensação de que não tem muita força muscular. Então, no consultório a gente escuta muito, né? Ou como cansaço, ou como fadiga, ou como indisposição, ou como desânimo, mas normal não é, lógico. De vez em quando a gente tem um dia que não está bem, ok, faz parte do jogo, mas quando se repete, passa a ser diário, passa a ser semanal, já está durando um mês, aí procura ajuda porque tem alguma coisa errada, Carol. E a nossa primeira preocupação no consultório médico é para não colocar tudo no psicológico, né? Não, é emocional, é assim mesmo, é estresse. Não, a gente tem que primeiro descartar uma causa real, uma causa orgânica, alguma doença que esteja até começando. Tá. Então as pessoas podem estar desencadeando um problema cardiológico, uma insuficiência cardíaca e pode começar com o primeiro sintoma, uma sensação até de desconforto para respirar, uma perda de, uma dispneia que a gente fala, uma falta de ar. Isso pode ser confundido às vezes de maneira sutil como uma fadiga, um cansaço, Tá. que já é um problema que está se instalando. Até a questão do Covid, ficar em alerta, né? Comecei com alguma sensação de cansaço ou falta de ar, pode ser uma virose, tem doenças autoimunes que são agressivas, que começam às vezes apenas com fadiga, apenas perda de vigor, sensação de que, poxa, não estou muito legal. Então a gente, primeiro passo é descartar uma doença real através de exames, óbvio, e depois, descartar uma doença já instalada, o que pode ser então? Então eu dividi aí em algumas causas que podem chegar a uma doença, se não revertidas, mas que às vezes com um pouco de reequilíbrio a gente consegue
reverter isso aí, né? Elegi aí englobei 3 principais causas, né? Para a gente falar um pouquinho de cada um. O que é, então, considerado sair do normal, né? Com que frequência, então, esses relatos vão ocorrer, doutor Roberto? Porque muitas vezes a gente acorda, claro, dependendo do horário que a gente vai dormir, do horário que a gente acorda, a gente tem a sensação que a gente dormiu muito pouco e que isso já vai trazer uma questão de desânimo e de sono ao longo do dia. Sim. Mas, até que ponto, então, é importante investigar, né? O que vai ser o gatilho para que aquela pessoa procure ajuda? Quando começa a se perder muita qualidade de vida. Você, por exemplo, acorda cansada e ao longo do dia não recupera o seu vigor e o cansaço vai piorando, o desânimo vai piorando. E à noite está do mesmo jeito. Você pode ter o dia inteiro com sensação de que não está bem, com perda de vigor. Né? Desânimo é falta de energia, né? Você não ter vontade de sair, você não conseguir fazer um esforço físico, né? Você ter dificuldade de concentração. Então, geralmente se procura o médico quando se percebe que não é pontual, não é um dia ok, um dia tô mal, uma semana eu tô bem. Né? Então, cansaço esporádico não tem problema. E tem pessoas que acordam cansadas, mas ao longo do dia vão se sentindo melhor, vão pegando fogo com o passar do dia. O próprio movimento, a própria tarefa do dia a dia vai voltando a pessoa a ter um pouco de disposição. Esse não é tão preocupante, mas quando passa a ser diário, acorda cansado, fica cansado, dorme cansado, principalmente se tiver dormido bem, né, Carol? Porque você pode falar, que você falou, dormi mal porque eu estou cansado. Não, às vezes uma noite de sono até boa, foi para a cama cedo, dormiu e acordou no outro dia com sensação de perda de vigor. Né? Então a gente vai chegar, ter que dividir isso, porque também pode ser emocional, Carol, vamos chegar a esse ponto. Pode ser uma depressão, teoricamente, mas vamos falar de outras causas aí mais reais, né? Vamos colocar o primeiro tópico, então, na tela e já a gente segue com receitas da Malu, com perguntas do público. Fatores hormonais, sempre eles. Eu gostei da fotinha. Ficou muito boa. A Glaucia também falou. A bateria riada, né? Olha lá, a bateria riada. É isso que eu falo no consultório, sensação de bateria riada, exatamente isso, falta de energia total. Uma boa parte hormonal, Carol, né? Como o fator hormonal, os hormônios são produzidos em glândulas, nós temos muitas glândulas que produzem hormônios no cérebro, né, hipófise, temos a tireoide, temos a suprarrenal, o testículo nos homens, o ovário na mulher, enfim, os hormônios são produzidos justamente para que as células funcionem em equilíbrio. Nenhuma célula funciona sem o estímulo hormonal. Então, se a gente começar a ter uma produção errada de hormônio, isso já vai trazer repercussão e um dos sintomas é a perda de vigor. Por exemplo, o hipotireoidismo está muito frequente no consultório, Carol. Os colegas que são clínicos, endocrinologistas, ginecologistas, têm visto aumentar muito a queixa de cansaço, perda de vigor e ter aí por trás um hipotireoidismo discreto, às vezes inicial, mas que é, acho que, uma das causas mais frequentes hormonais. Depois tem os declínios hormonais pelo envelhecimento, o que tem que não se confundir. Eu vou envelhecer e vou ter que ficar cansado com perda de vigor? Não. A gente tem que envelhecer com saúde, com disposição. É normal que a gente um dia envelheça, mas os declínios hormonais às vezes ocorrem muito rápido, muito precocemente, tanto em mulheres quanto em homens. Mulheres, às vezes, entrando em menopausa precoce aos 45 anos de idade. Homens com declínio da testosterona aos 30, aos 40. Às vezes é nem pela idade, pela obesidade, Carol. Vocês homens estão me escutando aí, estão se sentindo fadigado, cansado, indisposto, até diminuição de libido aos 30, aos 40 anos, pode estar ligado ao peso excessivo. Declínios hormonais fora da curva, né? E tem o nosso famoso cortisol, que acho que são pautas que a gente já fez aqui ao longo desses anos, falando muito do cortisol, que é um hormônio produzido numa glândula chamada suprarrenal, que pode ter também quedas ou elevações súbitas, que também trazem fadiga, também trazem cansaço. Aí esse eu diria que é ligado ao estresse crônico. Né? Eu tô todo dia com algum fator para corrigir, eu tenho algum desafio do dia a dia que está me estressando, seja no trabalho, seja estresse físico, inclusive, dormir mal. Isso pode alterar níveis de cortisol e também levar há uma sensação de perda de vigor. Mas corrigindo o ambiente, diminuindo o estresse, tirando umas férias, dormindo melhor, esse fator pode corrigir. Mas eu diria que o declínio hormonal é o primeiro da lista mesmo, sem sombra de dúvida. Eu vou deixar uma pergunta, doutor Roberto, você me responde já, para a gente iniciar aqui com a receita da Malu, que é o seguinte, relacionando um pouquinho com a questão da depressão. Eu sei que você trata
muitos pacientes que têm um quadro que precisa desse cuidado multidisciplinar. Sim. E que acabam ganhando peso, porque alguns medicamentos acabam fazendo isso e vira aquela bola de neve. O doutor Roberto é referência nessa área, gente. Eu sei disso, por isso que eu coloco dessa forma a minha pergunta. O cortisol bem baixo, então, pela manhã, que é algo que muitas vezes pode preocupar, ele também pode estar lá no chão por uma questão da depressão? Ou é ele estar lá no chão que pode levar a um quadro de depressão? Enfim, se Entendi. tem relação nesse sentido. Eu acho que a Entendi. gente vai ajudar muita gente, porque tem muita gente relatando isso nas nossas redes sociais. Perfeito. Você me responde já já. Sim, sim. Vambora, Malu? Bora! Que eu tô olhando pra esse falafel segunda-feira com essa dupla, é sempre delicioso. Olha lá. É uma receita mega tranquila, Carol. É fácil, gente. né? E barata Super também, fácil, né? Acessível. super barata, né? Então, assim, bom, a gente tá usando, então eu vou usar a ervilha e o grão de bico, exatamente pelo aquilo que eu falei, né? Quer dizer, pelo potencial nutritivo dessas leguminosas, Tá. né? Mas é importante a gente entender que quando a gente vai consumir qualquer leguminosa, a gente precisa deixar elas de molho, né? Para poder retirar um pouco dos fatores antinutricionais, né? Inclusive um deles que mexe, inclusive, com a tireoide, né? Entendi. Então a gente tem que realmente tomar cuidado. Isso não é frescura, né? Tá. Então isso você tem que aprender a fazer isso. A gente deixa de molho sempre em água filtrada, limpa, né? E sempre o molho na geladeira, tá? Nunca fora. É bom sempre acidificar um pouco a água, colocar um pouco de vinagre ou um pouco de limão, para que ela não fermente também, né? E também que não crie patógenos, etc, tá? Elas estão cruas, Tá. então o falafel ele é feito com leguminosa crua. Eu só deixei de molho por 12 horas, de um dia para o outro, tá? Tanto a ervilha quanto o grão de bico. E é uma receita bem Eu vou só facinha. passar eu os tenho que fazer ingredientes. Não tem Esqueci problema. desse detalhe, gente. Na tela, então, olha o que a gente vai usar, super simples. Começando já, eu vou passar a receita toda e do molhinho, tá? A gente vai usar 150 gramas de ervilha, como o Malu já explicou, molho por 12 horas. 150 gramas de grão de bico, também o molho por 12 horas. Esqueci desse detalhe. 2 colheres de sopa de farinha de grão de bico. Meio maço de salsinha. Uma cebola picada. 2 dentinhos de alho. 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Meia colher de chá de cominho. Ai, meu tempero favorito. Meia colher de chá de páprica picante. 1 colher de sopa de semente de gergelim e sal a gosto. Para o molho de iogurte picante, a Malu sempre capricha, né? Picante, detalhe, 2 potinhos de iogurte desnatado, 1 pimenta dedo de moça picada, suco de limão a gosto, sal, pimenta do reino e azeite também a gosto. Gente. Vamos lá, Malu? Viu que facinho, gente? Muito. Tudo que você tem em casa, tá? Só deixar de molho, não esqueça disso, esse é um passo extremamente importante. Vou colocar aqui, ó, eu passei só na peneira, né, para tirar o excesso de água, né, não pode estar molhada. Rende quanto? Olha, vai render mais ou menos essa quantidade, 6 bolinhos. Tá, 6 maiores, falafels. né, gordinhos, assim, maiores, bem exato, grandinhos. tá? Bom, tirei esse, vou colocar aqui o meu grão de bico, tá? Também demolhado. Tá aqui. Quem tem problema, às vezes, com a rafinosa, tem a pelinha do grão de bico, às vezes, né, ela é uma fibra. Então tem gente que tem uma intolerância, você pode tirar, tá? No meu caso, eu quero essa fibra para poder trazer mais saciedade, então eu não vou tirar. Então eu tenho aqui a ervilha, o grão de bico, eu vou colocar meio maço de salsinha. Tá? Inteiro mesmo, né? Inteiro, não precisa bater porque ele vai picar, né? Show. É muito legal. Vou colocar cebola, tá? Aqui. Esse é o famoso prato de preguiçoso. Que a E gente gostoso, quer fazer. né? E Exato, gostoso, olha lá. exatamente. Não vai Entendeu? usar Aquele nem que não dá panela. trabalho. Alho, 2 dentes de alho, tá? Tudo cru, gente, sem fazer nada, tá bom? Tá. Vou colocar aqui, Carolzinha, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, tá? Vai ser a parte de gordura boa da minha receita. O tradicional, Malu, qual que é a diferença? Ele é só grão de bico. Só grão de bico. Tá. Exato. Ah, então o da Malu certamente vai ficar mais gostoso. O que vai diferenciar também, às vezes, são as especiarias que você usa, né? Tá. Então, tem gente que usa o za'atar, né? Quer dizer, quanto mais especiarias, mais próximo ao sabor você vai ficar. Então, eu vou usar um pouco de cominho. Tô colocando cominho. Vou colocar a páprica picante, que tá aqui também.
vou colocar um pouco de sal. Não requer habilidade, hein? Não, esse bolinho aqui, gente, é para fazer Sensacional. mesmo. E uma coisa que também que tem no za'atar, que dá uma baita diferença, é o gergelim. Tá. Né? Então a gente vai colocar também um pouco aqui de gergelim para poder fazer o nosso bolinho, tá bom? Tenho também, para poder dar liga, a farinha de grão de bico, Carol. E é essa farinha que eu vou colocar aqui agora. Tá. Tá. Coloca aos poucos ou se Não, já seguir pode certinho colocar. a sua medida vai... Vai dar certo. Tá. Mas pode ser que a pessoa, por exemplo, ela não escorreu bem as leguminosas. Tá. Vai ficar mais úmida. Se você não escorreu bem, vai ter mais água. Aí você, teoricamente, vai precisar de mais farinha, tá? Tá. Bom, vou começar a bater. Pode? Sobe o som, Galdir. Pronto. Gostou da máquina nova, Malu? Adorei. Tava com A gente medo, achei que não ia também. bater direito, mas essa aqui parece que agora foi. Dá pra congelar? Ui, É, não, isso daí pode, também super, sempre- tem sempre que tomar pode. cuidado, né? E eu sou super atrapalhadinha. Pode congelar, Carol. Depois você pode congelar tanto a porção crua quanto a porção já assada, Tá bom. Para ficar mais prático. Bom, gente, agora eu vou colocar aqui dentro para começar a moldar os meus bolinhos, tá? Mas rende bem, hein? Rende bastante, Olha Carol. lá. E eu vou acrescentar aqui também, gente, uma coisa que eu não tinha colocado ainda, que é o fermento, tá? Para que a minha massa fique... Pode ser bicarbonato de sódio também, quem preferir. Mas é para poder airar um pouco, tá? Para não ficar tão pesadinho, tá bom? Show. E é Vou isso, agora eu vou seguir. só moldar os bolinhos. Enquanto o Malu vai moldando, doutor Roberto, já a gente vai para perguntinhas do público, mas até para a gente relacionar da pergunta que eu te deixei, a questão, então, do cortisol com essas doenças. Vamos lá. Sérias, né? Existe um neurotransmissor, né, que a gente também fala muito aqui, que é a serotonina, produzida no cérebro, e a serotonina é um neurotransmissor fundamental. Ela atua em três ações fundamentais: qualidade do sono, sensação de humor, bem-estar e saciedade. Tá. E o que se sabe é que quando o cortisol persistentemente se altera por um estresse frequente, repetitivo, os níveis de cortisol vão influenciar na queda da serotonina. Entendi. Então, geralmente, quando o cortisol cai, é porque o estresse já vem de muito tempo. Então, acaba influenciando. Geralmente, quando o estresse é inicial, o cortisol fica alto. Tá? Depois, com o tempo, ele tende a sofrer algumas quedas. E nesse momento, com serotonina mais baixa e cortisol baixo, isso pode levar a uma sensação de depressão, não que a pessoa seja uma depressiva real, por algum fator orgânico que a gente fala, mas pode se sentir deprimida por falta de vigor, indisposição, né? Perde um pouco da sensação de bom humor, né? Fica mais... aí pode ser confundido com uma depressão, tá? Agora, óbvio, né? Se você tem todas as estratégias para melhorar o cortisol, melhorar a serotonina, existem medicamentos que fazem a serotonina ficar em níveis melhores no cérebro, como o nosso cérebro precisa de nutrientes para produzir serotonina. Então, por exemplo, essa receita de hoje é rica em triptofano, que é um aminoácido fundamental para produzir serotonina. Não estou dizendo que a gente vai tratar uma depressão com alimento, mas a gente pode evitar que a serotonina caia muito rápido, dando matéria-prima para o cérebro produzir. Entendi. E diminuir um pouco o impacto. Mas a gente tem que levar em consideração outros fatores para, no consultório, definir se vai ter que entrar com tratamentos específicos também. Então pode estar associado, sim. Pode sim, sem dúvida. Vamos para o próximo tópico na tela, então já tem perguntinhas do público, aproveitem que a gente está ao vivo no @VocêBonitaTV, a gente vai falar dos fatores, então, nutricionais também. Precisamos, né, como o doutor Roberto bem coloca, traçar aí para descartar algumas possibilidades. E fatores nutricionais também se encaixam agora. Fator nutricional também, Carol, é muito frequente. Olha, eu diria que, por exemplo, uma dos desbalanços nutricionais muito frequentes em mulheres é carência de ferro. Existe a menstruação, que a mulher já perde muito ferro durante a menstruação. E às vezes tem uma absorção baixa no intestino, isso pode ser por tendência genética. Então ingere alimentos com ferro, às vezes não ingerir muito, já fica mais vulnerável, mas mesmo ingerindo, absorve pouco no intestino e tem uma perda mensal sanguínea. Então carência de ferro, a gente não dosa, nem sempre ela fica anêmica, aí que vem o macete. Você faz um hemograma que mostra se já está anêmica, às vezes não está. Mas a reserva de ferro, que é uma substância que a gente dosa, é uma proteína chamada ferritina, que mostra a reserva de ferro já está ficando baixa.
Então, se o reservatório vai ficando baixo, isso pode ser uma causa em mulheres de cabelo frágil, de unha frágil. Não é tireoide, não está anêmica verdadeiramente, mas tem uma reserva de ferro baixa. E queixam, às vezes, de fadiga também, perda de vigor e indisposição. Isso é muito frequente. Deficiência, também, às vezes, uma alimentação muito pobre em valor energético, também uma alimentação muito restritiva. Também estiver fazendo uma dieta muito restritiva, sem ter ainda uma orientação, sem ter entendido que é importante, pode comer pouco, mas comer variadamente, né? Cumprir todos os nutrientes. Também pode ser fadiga, uma queixa de dietas mal conduzidas. Deficiência de vitamina B12, às vezes não uma deficiência grave, mas já ficando abaixo do limite mínimo ali que a gente pede no laboratório, tem uma referência, começa a ficar nos limites inferiores. Isso pode ser por má absorção de B12, principalmente em homens e mulheres a partir dos 50 anos, começam a ter uma absorção mais baixa por hipocloridria, ou quem também é vegano, toma cuidado, às vezes não está tendo uma oferta bacana de alimentos ricos em B12, também pode ter como queixa fadiga, indisposição, perda de vigor. Então, nutricional é muito frequente. Baixos níveis de ácido fólico, baixos níveis de zinco. Zinco, eu ia te perguntar do zinco, que foi tão falado agora nesse período, né, de pandemia. O zinco, ele cumpre, o magnésio também, cumpre muitas funções, né? O magnésio cumpre mais de 400 funções, o zinco também. Então, às vezes, esses que a gente chama de borderline, né? A gente dosa lá no laboratório, pede para fazer pelo sangue e vem lá nos limites inferiores, dentro do normal, dito normal, que pode variar de X a Y, mas está ali muito no próximo do X, muito no limite inferior. E isso o médico tem que ficar atento, porque já pode trazer alguma repercussão clínica, já trazer fadiga, cansaço, imunidade baixa, né? E imunidade baixa, nem pensar. Daqui a pouquinho tem perguntinha do público nesse sentido também, né? Porque normalmente perguntam, né? Quem está refazendo os exames, aproveitando que as coisas estão voltando e tal. E tem pergunta nesse sentido, que o Dr. Roberto já vai responder. A gente vai fechar a receita agora, Malu. Então, o que você fez? Você fez o bolinho. Bom, é importante dizer que nós batemos aqui rapidinho, né? Porque o nosso tempo é curto, televisão é diferente, gente. Mas as pessoas vão bater no processador até que a ervilha e o grão de bico, eles virem praticamente um creme. Você vai tendo paciência e vai bater até praticamente virar um creme, para poder dar a liga direito, para você poder formar o seu bolinho, tá bom? Só isso. Vai levar ao forno, 180 graus, 25, 30 minutos aproximadamente, até dourar, tá? Agora eu vou fazer o iogurte, né? Nós estamos usando, que é uma boa fonte também de triptofano, né, Roberto? Você tem ideia de gramas que você fez cada falafel, assim? Mais ou menos 60 gramas 60 cada. Gramas, pra gente padronizar, né? Isso, pra padronizar. Tenho aqui o iogurte natural, tá? E eu deixei ele num escorredor de café, sabe? Tá, sim. Então você coloca ele lá e deixa ele desassorar. Ele vai perder o soro dele, né? Então ele vai ficar mais firme aqui, ó. Você vai ver que ele tá bem firminho. E eu vou temperar, Carolzinha. Tô usando a pimenta, porque a pimenta é um bom termogênico, né? Também ajuda a animar. É verdade. Quem tá desanimado dá pimenta, gente. Dá um up. Exato. Vou colocar aqui, gente, um pouco de suco de limão, né? Mas já é azedo, sim, mas você vai usar isso como um acessório no seu bolinho, né? Então você tem que trazer um pouco mais de sabor. E eu vou colocar também um pouco de azeite, Carol. Acabou, gente. Esse molinho só tudo, hein? Pitadinha de sal e é isso. Misturar e usar. E vai pro forno o nosso falafel? O falafel vai ao forno, 180 graus, 25, 30 minutos. E aí, enquanto ele tá assando, você vai preparando o seu cremezinho, exatamente. Perguntinha na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Sarinha, um beijo pra você. Pode usar lentilha no lugar da ervilha? A Sara gosta de lentilha, porque não é a primeira vez que ela pensa numa troca dessas, não é, Sara? Então, gente, assim, a lentilha, ela é muito bacana também, você pode substituir. Só que a ervilha, ela é uma das leguminosas que ela tem todos os aminoácidos essenciais. Entendi. Então, ela meio que parece com a carne, né? Então, ela realmente vai trazer um aporte nutricional melhor. Tanto é que a gente vê muito suplemento com ervilha hoje para vegano, né? Porque ela é uma das que traz tudo isso pra gente, né? E você ter todo o seu... principalmente quem é vegano, né, Roberto? Acho que ele fica me olhando com desespero ali, tipo... Não. Não, é legal isso. É porque a Malu está quase... tô no quinto período já, tá no graças quinto. a Deus. Olha que legal. Graças a Deus, gente. Então, né,
Ixalá que eu vou me formar. Com certeza, a gente já tá Tô lá tendo. na luta. Então, e aí o que acontece? Você pode substituir a ervilha, assim, a lentilha pelo sabor, mas a ervilha vai trazer um outro suporte nutricional realmente. Perfeito. Tá? Vamos pro último, então, que você separou, doutor Roberto. Depois a gente vai ficar respondendo só Tá bom, perguntinhas do perfeito, público. perfeito. A gente já vai experimentar o nosso na tela, então, fatores emocionais. Então, exatamente, Impacto. o emocional tem que ser só pensado nele e depois descartado todas as outras possibilidades. Primeiro, o sintoma de fadiga repetitiva, desânimo, perda de vigor, é por alguma doença inicial que a gente tem que diagnosticar? Aí entram exames, entra avaliação médica. Tá. Olha, não é uma doença real, não tem nenhum diagnóstico feito. Será que é nutricional? Vamos investigar isso também. Então vamos suplementar, vamos fazer exames complementares e conseguir adequar a alimentação e pronto. Era nutricional? Não, olha, não é nenhuma doença, não é hormonal, fiz todos os exames, não é nutricional, tá tudo ok, não tem nada fora e eu continuo com desânimo, perda de vigor, fadiga, aí nós vamos trabalhar junto com o psicólogo, com o psiquiatra, porque pode ser sim alguma coisa mais emocional. Aí vem os conflitos, vem o estresse psicológico, né, tudo que a gente está vivendo, aí cada um tem o seu mundo ali em volta, o seu ambiente que pode estar fora do contexto, pode estar com uma relação conjugal ruim, pode estar no trabalho não tendo nenhum reconhecimento, pode estar infeliz da maneira como está a sua vida. Então isso vai refletir em sintomas que podem estar ligados a uma depressão, sim. Aí tem que ter toda uma abordagem técnica em volta disso. Então emocional, não logo de cara, senão a gente acha que tudo é emocional, né, Carol? Isso aqui não é legal. Ah, isso é psicológico, é assim mesmo, é natural, é assim mesmo. Ah, tá envelhecendo, é por causa da velhice, é porque tá ficando mais velho. Gente, não existe isso não, desculpa. A gente tem que ter a saúde em qualquer faixa etária. De 1 ano de idade você tem que estar saudável, aos 90 anos de idade você vai ter os seus 90 anos com muita glória, mas saudável também para os seus 90 anos. E não com perda de qualidade de vida, com sintomas chatos. Ninguém merece ter cansaço todo dia, fadiga, indisposição, perda de vigor. Procura ajuda porque alguma solução vai ter, sem sombra de dúvida. Isso aqui tá gostoso, hein, doutor Roberto? Olha, vamos lá. Já começa com a parte de alimentação, com a receitinha, porque isso aqui tá bom demais, hein, Malu? Tá. E esse molho com a pimenta, pelo amor de Deus. Roberto, cuidado aí com a pimenta, que né? Tá. Gente, mas tá muito bom. Ele não é muito de pimenta. É, o doutor Roberto não é tanto da turma da pimenta? Não, eu sou sim, só não pode ser muito forte, né? Muito forte. Perguntinha do público, então, na tela, quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Drica, obrigada. Gostaria de saber se a perda grande de peso, junto com o fato dos hormônios terem entrado em declínio, contribui para essa fadiga. Vamos lá, essa perda de peso, se foi inesperada, né, que eu não entendi se ela quis dizer, ela do nada começou a perder peso, aí óbvio, uma fadiga vindo com perda de peso inesperada, não estou fazendo dieta, não estou fazendo nada, mais preocupante, vocês têm que investigar uma doença real que está acontecendo, que está te levando a uma perda de peso inclusive, aí a fadiga pode ser por uma doença real. Agora, se ela fez uma dieta e emagreceu, se ela fez uma reeducação alimentar e emagreceu corretamente, ela não vai ficar fadigada porque ela tem que ter tido um acompanhamento do médico e do nutricionista, que fizeram um trabalho bacana para ela. Agora, fazer por conta própria, às vezes fez uma dieta errada e emagreceu errado. Isso pode trazer indisposição também. O declínio hormonal, ele pode estar se somando ou não a esse fato. Você pode ter uma perda de peso e não ter nada a ver com declínio hormonal. Agora, se somar tudo isso, uma perda de peso inadequada, ou porque é uma doença real que está iniciando, mais um declínio hormonal fora da curva, gente, olha, procura ajuda, óbvio, porque precisa ser revertido tudo isso. E tudo isso é possível de ser diagnosticado e revertido através de tratamentos adequados. Seja nutricionalmente falando, em termos de alimentação, seja às vezes uma correção com modulação hormonal, quando necessário, ou com reposição, quando necessário. Aí cada caso é um caso, mas aí eu acho que tem que tomar um cuidado de não ser uma doença real, que essa... que a perda de peso isso, inesperada, aí tem que tomar cuidado com isso. Tem mais, olha lá, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Joana, um beijo pra você. O que pode melhorar a energia antes da corrida? Obrigada, gostei das carinhas. Que pergunta legal! Bom, vamos lá. E depende muito do que, se você estiver fazendo uma atividade física muito extenuante, intensa,
onde você não se alimentou bem nas 12 horas anteriores, né? Eu estou falando porque, às vezes, hoje a gente sabe que as pessoas podem treinar em jejum, né? Até a Carol já se adaptou muito bem. Eu tenho no consultório vários pacientes que se adaptam a treinar em jejum, mas essa adaptação vem com tempo, né? Em 24 horas, não. Leva um tempinho para o teu corpo mobilizar a energia, mesmo sem ter se alimentado antes. Tem pessoas que não conseguem, que realmente tentam e não se sentem bem, ficam mais fadigados, dependendo do que vai fazer. Vou andar numa esteira 10 minutinhos, gente, não precisa ter que se alimentar antes, né? Agora, se você antes fazia um treino, ok, nunca fadigou, e começou a fadigar do nada, aí tem que ver se a sua alimentação, não do que comeu só antes, o que você está comendo ao longo do dia. Como é que está a sua nutrição? Você tem reserva de energia? Porque alguma reserva a gente tem que estocar, chama glicogênio. Essa reserva de energia, se a gente não tiver, na hora de qualquer movimento, o teu corpo não responde. Então, essa reserva ela tem que ser criada ao longo do dia. Então, primeiro ver se não é nutricional, se for corrigir. E o que os estudos mostram é que alguns termogênicos otimizam, por exemplo, a cafeína. Isso tem que ser feito com orientação médica e de nutricionista. Não vai sair aí, você que fez essa pergunta, comprando suplementos de cafeína sem saber se pode ou não, porque algumas pessoas têm contraindicação de usar. Mas vou falar de maneira genérica. Foram testados em atletas suplementos de cafeína que fizeram com que os atletas, ao longo da sua atividade física, não percebessem um cansaço com tanta rapidez. Então, a percepção do cansaço é traduzida cerebralmente. E isso pode ser amenizado com a cafeína, que de maneira a ser testado realmente em atletas, mostrou que eles renderam mais, eles cansaram menos. Legal. Ou perceberam menos o cansaço. Então, dica, caso possa, algum suplemento que te dê um pouco mais de energia, com orientação médica e de nutricionista. Pois é, eu vou em jejum, mas eu tomo um café. O café eu tomo. Então, você tem, então você tem seu gás. Que legal. Sim, tá sendo uma você boa. toma sem açúcar, então você não liberou, não entrou glicose no teu sangue. É um jejum também. E a cafeína te dá mais pique. E não sei, você se sente menos pesado para uma atividade, você precisa de leveza, que é a corrida. Sim. A corrida nada, a gente, né, quando você quer atingir, diminui tempo e tudo mais, você tem que estar mais leve. A cafeína diminui a sensação de dor também, por isso que é associada em alguns analgésicos. Tem cafeína, que legal. porque ela faz você perceber menos a dor. Sensacional. Então, tá provavelmente, você rende mais. Tá vendo? No final, sem querer, quando a gente sabe que tá dando certo, eu falo, a gente tem que se conhecer, né? Porque alguma coisa realmente tem a coerência de dar resultado. Tem perguntinha do público. O doutor Roberto tem 2 minutos para responder, Glaucia. Daqui a pouco, né? Então, perguntinha do público na tela, olha lá. Agora nós estamos com o tempo contado. Frank, um beijo, meu querido. Comprei um azeite e fui ver que ele diz ideal para refogar. Posso usar ele tranquilo? Conte-me tudo, Malu. Adoro. Gente, as pessoas precisam entender que assim, a leitura de rótulo hoje ela é muito importante. O que isso quer dizer? Né? Quando você quer as propriedades nutricionais do azeite, ele não pode, não deve ser aquecido, tá? Inclusive, ele deve ser guardado em geladeira. Por quê? Porque a gordura, ela oxida muito fácil, né? Então, no caso desse azeite, ele, de certo, já é um blend de azeitona, já é uma mistura, vem uma mistura aí de vários tipos de azeitona, de azeites, tá? E já provavelmente foi refinado. Então, ele já não tem as propriedades nutricionais que se espera de um bom azeite. Porque um bom azeite, gente, lá em casa a gente só cozinha com azeite, né? Eu cozinho aqui com azeite, eu gosto. Por quê? Porque em geral ele não passou pelo refino, que é uma parte química pesada. Então eu lá em casa não uso outros óleos, só uso o azeite e que não foi refinado. E essa informação ela consta no rótulo, tem que estar lá no rótulo. Azeite extra virgem, não refinado. Exato, E você tem que olhar onde ele foi envasado e embalado. Por quê? Porque às vezes eles trazem todos num navio para cá, chegam aqui, esse óleo está em péssimas condições e aí eles fazem o refino e batizam com azeite bom para dar aquele cheiro e aquele paladar. Então, olho no rótulo, tem que ler rótulo. É igual os azeites trufados, que eles colocam o aroma da trufa e você vai olhar lá embaixo, não pode não ter a trufa. Ué, cadê a trufa? Que aroma de trufa, o quê? Macetes, tem que tomar né? cuidado. Não é? Tem que estar ligado e paga caro, né? Tem muito azeite bom, gente, nacional hoje sendo produzido, sabe? Vale a pena você ir no supermercado, dar uma olhada realmente, verifica rótulo que você vai ver que você vai conseguir bons azeites num preço bom. Eu tenho um minuto para agradecer esse casal maravilhoso que eu adoro quinzenalmente no Você Bonita com o nosso quadro Sabor e Saúde. Vai lá no Instagram do Dr. Roberto, @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, o site drroberto.com.br.
Convida todo mundo para o simpósio, doutor Roberto. Simpósio, sábado agora, dia 24, gente. Simpósio de alimentos fermentados para a saúde, olha, entra nas nossas redes, se inscreve porque está imperdível. Exatamente. A gente vai falar de diversos tipos de fermentação. Gente, fermentação dos alimentos hoje é uma coisa extremamente importante para você ter no seu dia a dia. Kombucha, kefir, queijos e etc, tá? Entra no meu Instagram, as informações estão lá e tem surpresinha para vocês. Vai lá no Instagram da Malu, que é o @chefmalulobo, tudo junto, @chefmalulobo. O seu site é o nutrasaudenacozinha.com.br, mas tudo vai estar lá no Instagram, que você vai explicar para o público. É só entrar, gente, que Malu vai indicando para vocês aí o caminho das pedras para dar tudo certo. Vai ser um encontrão, vai ser super bacana. Muito obrigada, gente. Amo demais a receita maravilhosa.